Louvado seja o Senhor. Eu disse, louvado seja o Senhor. Sejam bem-vindos para o estudo bíblico desta noite em nome de Jesus. E eu oro que tudo que ouvirmos, tudo que aprendemos, tudo que estudamos, terá um tremendo benefício em cada vida em nome de Jesus. Amém. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por esta hora. Te agradecemos pelo tempo que despendemos na sua presença. Te agradecemos pela sua palavra e na revelação da verdade. Oramos para que esta verdade possa cavar profundo a cada coração, examinar cada coração e ajuda-nos para, na verdade, chegarmos ao Calvário, onde o coração dos sacerdotes possa ser lavado e transformado pelo poder em nome de Jesus. Oramos que não possamos ser ouvintes somente, mas praticantes da palavra. E a palavra que ouvimos, a palavra que cremos, a palavra que obedecemos, fará o bem para cada vida em nome de Jesus. Te agradecemos, sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome de Jesus oramos. Vamos agora para Marcos capítulo 4, quando viemos ao estudo de hoje. Estamos a aprender aqui a partir do capítulo 4 de Marcos, de 1 até 9. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava inteira junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, e sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, e cresceu. A um produziu 30, o outro 60, e o outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu ouvi, eu creio, e eu vou crer, e vou fazer a palavra de Deus. Esta noite, quando estamos a olhar para estes versículos do capítulo 4 de Marcos, de 1 até 9, estamos a falar de um tema que diz: a revelação predita de Cristo através de parábolas. A revelação predita de Cristo através de parábolas. Veja o versículo 1. No versículo 1, e outra vez começou a ensinar junto do mar. Isso quer dizer, ele começou isso antes. Começou de novo. O que ele começou a fazer? Para ensinar. Ensinar a palavra de Deus. Cristo é o ensinador, o professor que vem do alto. Ele ensinou as verdades essenciais da verdade em todo momento, para todos os tempos, de hoje, amanhã e para sempre. Até ele voltar. Ele diz aqui: é um professor que vem do céu. João
João capítulo 3, no versículo 2, no versículo 2. É João 3, no versículo 2. Este foi ter de noite de Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se não for de Deus. Está dizendo que o seu ensino é perpétuo, o seu ensino é de todo o tempo, porque ele é um professor que vem de Deus. Mateus capítulo 5, o professor que vem do alto, que ensina a verdade, que enfatiza a verdade em todo momento. Mateus 5, versículo 2. E abriu a sua boca, os ensinava. O Senhor Jesus Cristo, em todo momento e toda oportunidade, em todo momento, quando encontrasse a multidão, é o que ele fez. Ele abria a sua boca e vos ensinava a multidão. Marcos 6, 34. Marcos 6, 34. Diz assim: E Jesus saiu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O professor que vem de Deus, que estava cheio de preocupação, estava cheio da palavra, estava cheio, na verdade, de amizade. E ele foi falando, ensinando, revelando tudo aquilo que Deus lhe deu. A verdade que queria que o povo soubesse. Tendo a oportunidade, e não tinha tempo para entreter as pessoas. Não teve tempo para somente criar um entusiasmo nas pessoas, porque ele veio de Deus, ele estava lhes ensinando muitas coisas. Lucas 13. Jesus Cristo, o professor que vem de Deus. Então ele vem a ti hoje. Ele quer te ensinar algumas coisas essenciais para te preparar para o céu. Quer te preparar algo essencial que vai te trazer de volta a Deus. Algo essencial que vai te fazer firmar. Firmar-se firme no caminho do Senhor. Lucas 13, 22. Lucas 13, 22. Olha o que a palavra de Deus diz aí. E percorria as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Ele andava nas cidades e ensinava. Nas vilas andava e ensinava. Em toda a terra de Israel andava e lhes ensinava. E ele caminhando para Jerusalém. 23. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ele está dizendo aqui que no momento que você recebe o ensinamento, você está recebendo o caminho do reino de Deus, é o tempo de entrar. E você tem que porfiar, você tem que lutar, fazer o melhor para saber que a porta está aberta para você poder entrar. Porque o tempo virá em que as pessoas tentarão entrar e não poderão. E eu oro que você vai entrar. João, capítulo 7, 45. João 7, 45. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e os fariseus. E eles lhe perguntaram: por que não o trouxestes? E responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Nunca homem ensinou como este homem. Não havia nenhum homem naquele tempo, desde o tempo de Noé, o tempo de Abraão, a partir do tempo de Enoque, a partir do tempo de Moisés, até o tempo de David, até o tempo dos profetas. Nenhum homem falou como este homem. Ele trouxe a verdade do céu, a verdade salvadora. Uma salvadora, verdade santificadora, aquela que vem do alto. Aquela que vem do alto, que vem para transformar as pessoas. Aquelas pessoas que queriam ir lhe repreender, disseram que nós não
não podemos ouvir alguém como este, porque este é alguém, é um professor que vem do céu. Eu já vos disse que assim que você sabe que o que ele ensinou era uma coisa essencial, o que ele ensinou era verdade essencial, era verdade para todo o tempo. Mateus 28, Mateus 24, 35. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que ele veio ensinar, o que ele veio revelar, o que ele veio enfatizar, o que ele veio para revelar para o povo, isso vai permanecer de toda a geração. Até agora o céu ainda não passou, a terra ainda não passou. E diz, o céu, a terra passarem, as minhas palavras nunca e não hão de passar. É por causa disso que disse no Mateus 28, no versículo, ele está ensinando para observar todas as coisas. Tudo aquilo que eu vos ensinei, tudo aquilo que revelou, tudo a verdade que ele ensinou, ele nos dá-nos a verdade agora. A verdade está na Bíblia. Ele está dizendo aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho vos dito, e eis que estou convosco todos os dias até ao fim dos séculos. É Mateus 28, 20. E o povo de Deus diga amém. Marcos capítulo 4, versículo 2. Vimos aí que quando ele viu a grande multidão, o que ele podia fazer, o que ele intentou fazer, tudo o que ele planificou a fazer, tudo o que sempre fez foi de ensinar. Veja o versículo 2. Capítulo 4 de Marcos 2. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Na sua doutrina. Ele lhes ensinou muitas coisas na sua doutrina. Quando ele veio, ele não estava a oferecer sugestões. Ele não estava a dar algumas opiniões. Quando ele veio, ele não estava tendo provérbios do mundo, ele não estava tendo as coisas do mundo nos seus debates, nas suas filosofias. Ele veio para vir dizer, eu penso, eu sinto, eu sugiro, eu entendo. Eu dou a minha opinião. Não, ele veio para ensinar a sua doutrina do céu. Marcos, capítulo 1, no versículo 27. Marcos 1, 27. E todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Que doutrina é esta? Pois com autoridade ordenava o Espírito do mundo, ele veio para ensinar a doutrina do céu. Algumas coisas que foram lidas antes, tudo eram novas, mas era algo novo. Aquela coisa que pertence ao novo concerto. Eles estavam admirados. Marcos 12, 38. Marcos 12, 38. E ensinando-os, dizia-lhes, ele estava ensinando, isso era peculiar a eles. Não era a doutrina dos Moisés ou da tradução dos homens, era Cristo. Essa é a doutrina de Cristo. Ele disse a eles, na sua doutrina, cuidai dos, ensinando e dizendo, ele avisou o povo. Ele está dizendo no versículo 39. E das primeiras cadeiras na sinagoga. E nos primeiros assentos nas ceias. No versículo 40. Que devoram as casas das viúvas. E isso com pretexto de longas orações. Estes receberão a grave condenação. Ele falava isso abertamente, ele falava fervorosamente, ele falava de uma maneira a apontar, e falava de uma maneira persuasiva. Ele ensinou aquilo que deviam ouvir, aquilo que precisavam de ouvir. Lucas 4, 32. Lucas 4, 32. E diziam, que temos eu contigo?
Ele não dizia outra coisa. Em 32, admiravam a sua doutrina, porque na sua palavra era como autoridade. Não era uma doutrina, não havia sugestões, não havia pensamentos, não havia filosofia. Era uma doutrina que transformava a vida das pessoas. Ele revelava que se você pecou, não pode se salvar. Eu vim do céu para que você seja salvo. Ele estava apontando, não apontava para as outras personalidades. Os fariseus, os escribas faziam. Ele ensinava com autoridade. Estavam admirados na sua doutrina. E é porque a sua palavra tinha com autoridade. A sua palavra era com autoridade. João 7, 15. João 7, 16. Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha. Veja só o que ele disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ele está a dizer: se eu quero mudar isso, não posso mudar. Se eu quiser modificar, eu não posso modificar. Se eu quiser fazer uma forma de torcer, eu não posso fazer, porque eu tenho respeito e eu tenho honra do meu Pai no céu, o qual me deu esta doutrina. E ele me disse, e ele me ensinou o que tenho que dizer e falar. É por isso que ele disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. É o que o Senhor está nos dizendo aqui, que de tudo aquilo que o Senhor Jesus colocou, os ensinamentos que Ele já nos deixou, as doutrinas que Ele nos ensinou, temos que enfatizar isso, temos que permanecer por isso. E não podemos permitirmos a nós mesmos que possamos nos desviar ou sermos tirados pelas pessoas religiosas da terra ou do tempo que estamos a viver agora. E eu não permito que outras pessoas ensinem outras doutrinas, mas temos que permanecer e habitar na doutrina de Cristo. 1 de Timóteo capítulo 1, 1 de Timóteo capítulo 1, no versículo 3. E como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, ele disse: você tem que permanecer na sua igreja local, onde você está. Não saia de um lado para o outro. Não deixe a sua congregação. Você tem um ministério, você tem um lugar, e você está colocado aí. Permaneça, fique onde você foi colocado para ministrar. E quando eu ficasse em Macedônia, que ficasses em Éfeso, para divertir, você que para que possas comandar, possas compelir, possas colocar, para que não ensinem outra doutrina. Ninguém pode dizer que pode salvar a não ser Cristo. Não há ninguém mais que pode salvar a não ser a doutrina de Cristo. 1 Timóteo capítulo 4, 15. Medita estas coisas, as palavras de Cristo, os ensinos de Cristo. Todas as coisas que Cristo veio revelar, aquele que é professor vindo do céu, tudo aquilo que Ele colocou no nosso meio, medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, não outra doutrina, não a doutrina de Cristo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Não traga outras opiniões, não traga coisas das tradições, não traga os debates da filosofia. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A quem tem ouvidos, ouve o que está sendo dito. Se alguém está ouvindo, eu disse: alguém está ouvindo aí? 2 de João, capítulo 1, 9 e 10. 2 de João, 9, capítulo 1, 9 e 10. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Como? Porque a doutrina de Cristo não é sua. A doutrina é do Pai, o que Ele enviou, Ele lhe ensinou tudo o que devia dizer, o que Ele devia ensinar.
a palavra para enfatizar. Então, se alguém, aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, então, se não prevarica, não persevera, ele não ama a Deus, não reverencia a Deus, não teme a Deus, não aprecia a Deus, não honra a Deus, por causa disso, não conhece Deus. No versículo 9, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, quem persevera na doutrina de Cristo, não é um título, não é a posição, não é como as pessoas falam, não é como a sua tradição ou a eloquência ou a sua adição, mas é o permanecer, perseverar na doutrina de Cristo. A quem persevera na doutrina de Cristo tem tanto o Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco, ou se chama de apóstolo, se chama de pastor, se chama de líder, se chama de qualquer nome. Se alguém vem ter convosco para ti e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte das suas más obras. Você não será participante das suas demais obras em nome de Jesus. Dá-me um bom amém aí. Voltamos para o nosso Marcos, capítulo 4. Como eu li de 1 a 9, a revelação predita de Cristo através de parábola. 3 coisas iremos falar aqui, assim que vamos de acordo com isto, com o versículo 3. Como a partir do versículo 3 até o versículo 9. Então, ele usou parábolas. O uso de parábolas pelo Salvador. Esse é o primeiro ponto. Antes dele voltar, no Velho Testamento, de todos os escritores do Velho Testamento, enviados pelo Espírito Santo, eles profetizaram, já tinham dito que ele havia de ensinar pelas parábolas. Então, o uso de parábolas pelo Salvador. 2. O poder e a unidade da semente. A semente para se semear. Então, ele semeou, lançou a semente. A unidade da semente e o poder da mesma semente. Ponto número 3. A semente que está sendo lançada, a semente está sendo lançada, existem tipos de semeadura. Existem vários tipos de solos que receberam, que foram revelados. Na sua percepção, ponto número 1, o uso de parábolas pelo Salvador. Marcos capítulo 4, versículo 1 até 2. Marcos 4, 1 até 2. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e juntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava inteira junto do mar. É muito importante que você entenda que Jesus Cristo ensinou em todos os lugares, em todas as situações. Não havia nenhuma igreja edificada ali, era somente ao lado do mar. Ele sentou no barco. O pregador sentou no barco e a audiência ficou em pé. Os que podiam sentar, isso não importava. O que importava era a doutrina e a mensagem que veio do céu. No versículo 2, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia, ensinava-lhes muitas coisas por parábola. Ele ensinou o arrependimento, ensinou a regeneração, ensinou a justiça, ensinou a ouvir a palavra de Deus e o praticar da palavra de Deus. Tudo que ensinou, tudo que lhes ensinava, lhes ensinou muitas coisas por parábolas. O uso de parábolas pelo Salvador. Isso que foi predito. Veja no livro de Salmos, já estava escrito que quando ele vier, há de ensinar, há de pregar,
há de revelar a mente de Deus através de parábolas. Salmos 49, 1. Ouvi isto, vós, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. E não está limitado a Israel, não está limitado aos judeus, todos os habitantes da terra, tanto baixos como altos, tanto ricos ou pobres. A minha boca, ele veio para ministrar a todos. A minha boca, no versículo 3, falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Veja isto. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Declararei o meu enigma na harpa. Vou falar, vou abrir, as coisas estão escondidas e eu vou revelar para o povo, para a multidão, para os altos, para os pobres, para os ricos, para os grandes, para os ricos, para os pobres. E vou revelar muitas coisas através de parábolas. Salmos 78, no versículo 1. Escutai a minha lei, o meu povo, minha doutrina, meu ensinamento. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. E eu vou abrir a minha boca numa parábola. Isso já foi falado dele. Ele foi já dito antes, que quando ele vier, quando o Messias vier, quando Cristo vier, quando o Salvador vier, ele vai revelar a sua mente, a mensagem, a sua verdade, a sua revelação, através de parábolas. Ele diz, abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade. As coisas estavam escritas no Velho Testamento. Eram no momento em que as coisas estavam escuras, não estavam bem entendidas, e eu vou trazer a revelação para eles e para nós. No versículo 3, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não vamos esconder das crianças, vamos mostrar às gerações que hão de vir, aos louvores do Senhor. Não encobrireis nos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas que fez. O Velho Testamento nos diz que Cristo veio para cumprir esses versículos todos. No livro de Marcos 13, Mateus 13, 16. Cristo veio para revelar as coisas. Mateus 13, 16. Ele veio abrir a sua boca com parábolas. Mateus 13, no versículo 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos que... Veja o versículo 24. A outra parábola. Propôs-lhe uma parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente do seu campo. É aquilo que estava sendo preditado. E já foi predito. Ele veio para ensinar muitas coisas, e todas as coisas tinham sido escondidas para o povo. Ele vai abrir a sua boca e vai lhes ensinar em parábolas. Ele está a dizer aqui, no versículo 24, propôs-lhe uma parábola, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, mas dormindo os ministros, mas dormindo os pregadores, mas dormindo os pastores, veio o inimigo e semeou joio no meio de trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai, da família, e eu oro, porque você não irá dormir. Você não irá tosquenejar. Especialmente aqueles que são líderes na igreja. Pastores na igreja. Pregadores na igreja. Que devíamos ensinar a palavra de Deus. Sem temor e sem favor. Ensina a palavra de Deus. Sem esconder nada. Para que o povo possa testificar. E que não terão lugar. As pessoas querem tentar na nossa igreja, não terão chance nas nossas igrejas. Eles não vão ter chance na nossa igreja.
Versículo 33. Outra parábola disse: o reino dos céus é semelhante. Eles tinham dito que não há homem que fala como este. Moisés não falou como isto. David também não falou assim. Outra parábola lhes disse. A outra parábola disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multitude, e nada lhes falava sem parábolas. Por quê? 35. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca. Ele veio para profetizar, para interpretar, para cumprir a profecia, que quando o Messias vier, vai abrir a sua boca em parábolas, para que cumprisse o que tinha sido falado, tinha sido dito pelo profeta, dizendo: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. É por isso que ensinou em parábolas, é por isso que diz tudo o que ele disse. Marcos 4, versículo 33. Isso foi predito, o que foi ensinado, que ensinarei em parábola, na sua doutrina, a doutrina do Pai que já lhe tinha lhe dado. Marcos, capítulo 4, no versículo 33. E no versículo 33 diz: e com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra. É a palavra que falou, é a doutrina que ele ensinou, é a revelação do Pai que ele lhes deu, e fez isso em parábola. E com muitas palavras tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Versículo 34. E sem parábolas nunca lhes falava. Porém, sem parábolas, sempre tinha ilustrações, tinha parábolas, tinha figuras, e tinha alguma coisa para dizer. Tudo declarava em particular os seus discípulos. Ele estava a lhes ensinar como ele sabia acerca daquilo que o machambeiro faz. Quando ele traz a semente, todas essas coisas eles sabiam. Eles podiam perceber isso. Quando falasse do pescador, sabia também, trazia isso a partir disso e trazia o céu para eles. Mesmo da maneira como as crianças brincavam, ele podia falar um ao outro. Ele tomou a mensagem das crianças e revelou para revelar a doutrina do céu. Ele disse: o rei estava fazendo um casamento dos seus filhos, convidou as pessoas, trouxe as coisas em parábolas, e eles falou em parábolas. Muitas coisas tinha para lhe ensinar, mas para eles entender, e ele foi para exatamente o que eles sabiam. No versículo 34, e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Interpretou, ele colocou a aplicação, todas as coisas aos seus discípulos. Marcos 7, 17. Marcos 7, 17. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa. Os seus discípulos interrogavam acerca desta parábola. Tudo que os discípulos não entenderam, a interpretação, o significado, a exposição, a aplicação da mesma parábola, os discípulos iam lhe perguntar acerca disso em casa. E ele disse-lhes: vocês também estão sem entendimento? Não compreenderam tudo o que de fora entra o homem, não pode contaminar, porque
não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora. Ficando puras todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração, estava interpretando aqui acerca da parábola. Acerca que ele tinha falado antes, estava interpretando agora para eles, no versículo 21, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições vêm do coração, os homicídios vêm do coração, os furtos, a avareza, a maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Você não será contaminado. Lucas capítulo 6, 39. Lucas 6, 39. O uso de parábolas pelo Salvador. Esse é o primeiro subtópico. Lucas 6, 39. E disse-lhes uma parábola. Está a ver aqui? Muitas parábolas que ele falou para eles. De diferentes significados, diferentes doutrinas. Todas diferentes áreas da doutrina que ele ensinou. Ele sempre lhes dava aqui uma outra doutrina. Pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? Ele falou disso, das coisas que eles sabiam. Falava de um homem cego que anda na rua. O cego não pode guiar o outro. Alguém que não pode ler, não pode guiar o outro. Por isso que perguntou ao cego guiar o cego, não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Aquele que é perfeito, aquele que é clarificado, aquele que é aperfeiçoado, será como o seu mestre. E porque atentas, essa outra, e porque tu atentas no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho, esta é uma outra parábola. E como pode dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. E eu oro que Deus possa nos dar entendimento. Lucas, capítulo 12, 15. Lucas 12, 15. E disse-lhes, acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo, ele está dizendo aqui, acautelai-vos, porque não enchem os vossos corações com avareza. Aqui fala de um ponto que a vida do homem não consiste naquilo que ele possui. E ele falou em parábolas para ele, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele razoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto. É um homem que celebrou, que teve muitas coisas, que tinha um propósito. O homem, da sua mente, do seu próprio projeto, ele pensou acerca disso. Disse que é isto que eu vou fazer. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus. Veja só, tudo vem meu, eu. E direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, beba e folga. Mas Deus lhe disse, aquele homem louco, Deus disse a ele, louco, você não tem visão.
Ele diz a ele: você é cego. Você é cego do futuro. Você é cego para o seu próprio destino. Disse-lhe Deus: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ponto número 2 agora. A unicidade e poder da semente. A unicidade e o poder da semente. Voltamos para Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 3. Marcos 4, versículo 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Veja o versículo 14. O que semeia, semeia a palavra. O que semeia, semeia a palavra. Lucas 8, no verso 5. Lucas 8, 5. Um semeador saiu a semear a sua semente. E para semear a semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. No versículo 11. Esta é, pois, a palavra. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. A unicidade daquela mesma semente e o poder da mesma semente. Provérbios 30, 5. Provérbios 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo, a palavra é a palavra, a semente é a palavra. A semente é a palavra. A semente é santa, é sã. A semente é saudável. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Versículo 6. Nada acrescentes às suas palavras. Não modifique a semente. Não mutile a semente. Não tenta ter outras coisas adicionadas à semente. Não acrescentes a sua palavra, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Salmos 12, 6. A semente é única. A semente é pura. É como também poderosa. Salmos 12, no versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. É pura e suficiente, perfeita, suficiente, correta, não precisa mortificar nada. 7. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, os livrarás para sempre. A semente, como é a sua unicidade? A palavra tem poder. Salmos 119, Salmos 119, no versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está estabelecida no céu. Jesus Cristo disse: o Pai deu a palavra para pregar, a palavra para ensinar, a palavra para revelar para o povo. E aqui ele não mudou, ele não podia transformar. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Essa palavra que está estabelecida é a palavra que iremos continuar a ensinar.
Salmos, no versículo 140. Neste mesmo capítulo 119, no 140. A tua palavra é muito pura, portanto o teu servo a ama. A tua palavra é pura, é muito pura, portanto o teu servo a ama. Vamos ao Novo Testamento agora. 1 Tessalonicenses capítulo 2. 1 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 13. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Por isso também damos sem cessar dar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Você recebe a palavra de Deus, porque lemos isto da palavra de Deus, viste por si mesmo na sua palavra, e você pode ver a aplicação na sua vida. E você vê isto como palavra de Deus, não como palavra de homens. É por isso que isso opera efetivamente nos vossos corações. O que a palavra faz? Quão único é a palavra? O que essa palavra faz? Não há outra coisa que pode fazer. As opiniões do homem não podem fazer. As ideias dos homens não podem fazer. A tradição dos homens não podem fazer. Mas é a unicidade da palavra. O que é poderoso acerca da palavra? Veja o que a palavra faz. Quando a semente é lançada em ti, ela salva-te. A semente da palavra de Deus salva. 1 de Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, 23. E as pessoas nascem de novo hoje, sim. Por quê? Porque não é Pedro que faz as pessoas nascerem de novo. É a palavra, é a semente. Então, a semente, se fez eles nascerem de novo naquele tempo, hoje também as pessoas podem nascer de novo. Quando nascem de novo, não é porque, sendo gerados nascidos, não somente numa semente corruptível, da palavra pela palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Essa palavra cura, é a palavra. E as pessoas estão sendo curadas hoje, sim, porque a palavra é que cura nesses dias. Fala a palavra somente. Fala a palavra, o meu servo será curado. Salmos 107. Salmos 107, no versículo 20. Você recebe a palavra, crê na palavra. Essa é a palavra de Deus. Isso vai operar, vai curar o seu corpo. Salmos 107, 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Você está curado em nome de Jesus. A palavra salva, a palavra cura, a palavra fortalece. A palavra fortalece. A sua fraqueza sairá. 1 de João, capítulo 2. 1 de João, capítulo 2. Eu escrevi para vós como pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu escrevi para vós, jovens, porque vós sois fortes. Vós sois fortes. Se você vem para o tempo de escola bíblica, a fortaleza virá sobre ti em nome de Jesus. Forte serás mais forte em nome de Jesus. Porque aquele que é forte é a palavra, é que permanece em vós. A palavra de Deus não é tomada pelos pássaros, pelas aves do céu. Ela permanece convosco. A palavra de Deus não está sendo tirada ou pisada pelos outros. A palavra de Deus permanece em vós. A palavra de Deus não é chocada pelos espinhos. Ela permanece em vós. A palavra de Deus não está sendo tirada nas coisas deste mundo, porque ela permanece em vós. E vocês vencestes
o maligno. Porque vós, a palavra nos salva, ele nos edifica, a palavra nos examina. Hebreus 4, a palavra diz que a palavra de Deus é pronta, é poderosa, é afiada como espada de 2 gumes, indo para a divisão da medula e da alma, ela das medulas é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A palavra, ela permanece nas intenções do coração. Ele vasculha os planos do nosso coração, da nossa vida, os pensamentos que nós temos. A palavra, ela vasculha tudo isso para ver se alguma coisa é errada ou se alguma coisa é certa. A palavra também santifica. Efésios 5, 26. Efésios 5, 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Santificada pela palavra. Santificado pela palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Diz que santificar para a purificação, pela lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Todas as máculas, toda impureza na sua vida o Senhor vai tirar. Toda ruga o Senhor vai tirar. Todo o pecado está lá, colocado, que não te permite que você possa perfeitamente obedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus vai lavar tudo isto e purificar em nome de Jesus. A palavra de Deus também lava. Salmos 119. A palavra lava-nos. Vai te lavar hoje. Eu disse, ele vai te lavar hoje. Salmos 119. Salmos 119, vamos ver o versículo 3 e versículo 9. 119 diz aqui no versículo 3: e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Assim que a palavra de Deus habita em ti, você não irá fazer nenhuma iniquidade. O pecado irá... O Senhor vai tirar a palavra de ti, e a palavra vai tirar o pecado de ti. Eu não vi o seu amém. Versículo 9. Como que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Olha para o versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Toda a impureza do homem, toda a sujeição do homem, tira do seu coração. Todas as coisas vistas nas novelas e todos os livros que tu viste, tira tudo no seu coração. E faça com que a palavra de Deus possa lhe tirar toda a tradição, toda a opinião para viver a vida reta. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra nos lava. A palavra nos dá poder. A palavra nos empodera. A palavra nos dá poder. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, 44. Atos 10, 44. E dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos. Quando Pedro estava falando essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Estavam ouvindo a palavra, a mensagem, antes de terminar, receberam a palavra como palavra de Deus. E como não como palavra dos homens, receberam a palavra, e por causa da recepção da sua palavra, e o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles foram empoderados.
45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque ouviram falar línguas e a magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? A palavra nos levanta quando nós somos sem força, mortos, cansados, preocupados, mornos. A palavra vem e nos dá força, nos ressuscita, faz-nos viver, traz nova energia, traz nova força para nós. É o que a palavra de Deus irá fazer para ti esta noite. João capítulo 6. João 6, 63. E o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então a palavra vivifica. A palavra também nos conforta. Você passar por algumas tentações, ou desafios, vai à palavra de Deus. Estás numa confusão, vai à palavra. A palavra vai nos confortar. A palavra nos conforta. 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Confortai-vos uns aos outros com estas palavras. A palavra também nos edifica. A palavra nos edifica. Faz-nos crescer. Você irá crescer. Irá mais alto, forte. É a palavra que pode fazer isso. Eu aprecio a sua vinda no estudo bíblico em todo o tempo. Assim que você vem, você vai crescer. Se você vem, a palavra de Deus vai te edificar. A palavra de Deus nos edifica. Atos 20, 32. Atos 20, 32. E agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. A Ele, a palavra da sua graça. A Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. A palavra nos edifica. Se você é verdadeiro filho de Deus, você está com sede e fome da palavra, é a palavra que vai nos encher. Desta maneira, é maná para o do céu. Jeremias 3, 15. Eu darei-vos pastores de acordo com o meu coração, que apacentarão com ciência e com inteligência. Ciência e inteligência. O Senhor vai continuar a nos alimentar. A palavra nos reaviva. É um reavivamento. Reaviva a nossa alma. Reaviva o nosso coração. No Jeremias 20. Jeremias 29. Jeremias 29. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais do seu nome. Mas isto foi no meu coração como fogo ardente. Jeremias estava desencorajado, ele estava tremendo. Ele disse: não tem como, isto é em vão. Tudo pregação, falar, tudo estamos ensinando a palavra de Deus e profetizar. Isso não está ajudando nenhum fruto, não está dando nenhum fruto. Então eu não vou falar mais. Mas isto, veja no meio daqueles, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrando os meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso mais. E não posso calar, o reavivamento irá vir na sua alma. A palavra fortifica-nos, a palavra nos fortifica.
Quer dizer que a palavra nos faz você dar fruto. Você vai dar frutos. A palavra frutifica-nos. Isaías 55, 10. Isso frutifica. A palavra nos faz dar frutos. Isaías 55, no versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Dá semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, esta palavra vai dar frutos no seu coração. Vai dar na sua vida. Vai dar frutos na sua família. Isto não voltará vazia. Antes fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que a enviar. A palavra vence. Qualquer inimigo na sua vida, a palavra vence. Qualquer desafio na sua vida, a palavra vence. Amém. Efésios capítulo 6, 16. Efésios capítulo 6, 16. Sobretudo, tomando sobretudo o escudo da fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o que é a palavra de Deus. A fé que vence, que conquista, a fé que derrota o inimigo. É a palavra que traz cura e traz a fé funcionar. E de uma maneira dinâmica. Tomando sobretudo o escudo da fé, com que a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você já venceu. E a palavra permanece para sempre. A palavra permanece para sempre. A palavra permanece para sempre. Mateus 28, no versículo 35. 24. Mateus 24, 35. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. As palavras de Cristo não passarão. Na sua vida isto vai funcionar. No seu coração vai funcionar. No seu ministério vai funcionar. O céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 de Pedro 1, 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da palavra da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Diga-me, como é que a palavra do Senhor faz o quê? Permanece. Diga isso mais alto. A palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Você já viu todas as coisas que a palavra diz? O que a palavra pode curar, pode salvar, pode fortalecer. A palavra como ela pode edificar, pode vasculhar o coração de alguém, pode santificar, pode limpar, pode empoderar. A palavra pode vivificar, a palavra pode confortar, a palavra pode edificar, a palavra pode alimentar, a palavra pode reavivar, a palavra pode fortificar, a palavra como pode vencer e conquistar, que a palavra de Deus permanece para sempre. Estamos a ver a unicidade da única semente e da mesma palavra. Vamos para Marcos capítulo 4. Vamos para o ponto número 3 agora.
a revelada, o entendimento, a essência da semente. Não há nada errado na semente. Se a pessoa ouviu e não foi salvo, não é alguma coisa. É o solo somente que não está bom. Se alguém ouviu e não está lavado, não é o problema da semente, é o problema do solo onde a palavra caiu. Então, se alguém ouviu e não é o problema da semente, é o problema do próprio solo. Então, depende do tipo do solo. Então, está a revelar aqui os tipos de solos aqui. Marcos capítulo 4, versículo 4. Marcos 4, 4. E aconteceu o quê? Semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. Você entende isso? Se você vai a Machamba, há partes. E dentro da Machamba, existe a forma. Que quando o semeador, o machambeiro anda para lá todo momento. Então aquela parte é um sítio onde está duro. É por causa da machamba, a maneira como está. Então por causa das pessoas que andam ali, passam dali, caminham por ali. Então essa parte do solo começa a ficar duro. Porque toda a gente está passando, muita gente está pisando no seu coração. Muitas ideias vêm no seu coração e vão pisando no seu coração. E o coração torna-se duro. Como se fosse um lugar perto do caminho. Está um sítio duro. E quando a semente cair ali, ele vai ficar na superfície. Não vai entrar no profundo. Por causa disso, por causa de muitas opiniões que passam dali, muitas tradições passam por aí, muitas ideias passam por aí. E esse terreno torna-se rígido. E não é capaz de dar frutos. Você vai dar frutos. E diz aqui, vieram as aves do céu e a comeram. Se você ouve a palavra de Deus e você não tem cuidado, as aves do céu, depois de terminar o estudo bíblico, é só falar. Depois de terminar a mensagem de domingo, é só falar. Depois de terminar o avivamento, é só falar. Depois de as aves do céu, as opiniões dos homens, eles vão vir tirar tudo aquilo que foi semeado no seu coração. Nada de fruto você vai dar, mas na sua vida e no seu coração alguma coisa vai produzir. A palavra de Deus vai produzir fruto. Gênesis 15, no versículo 11. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, os enxutava. Os espíritos virão, os satanás virão, querem tirar a palavra de Deus do seu coração. Você vai fazer como Abraão, você vai lhes enxotar. Marcos 4, 5 e 6. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Versículo 6. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. O Senhor está nos dizer aqui o outro tipo de solo, o outro tipo de terreno, outro tipo de coração. É o tipo de coração, o tipo de que tem pedras, tem algo pesado ali. E o machambeiro não tirou as pedras. Ele só espalhou a semente ali, um lado e outro lado. Não havia nada de mal na semente, mas o solo, onde aquela semente foi lançada, é que é duro. É que é um lugar de pedras. Lucas 8, 6. E outra caiu sobre pedras, um lugar de pedras. A outra caiu sobre a terra, e nascida secou-se, porque não tinha umidade. Não tinha umidade. Existem pessoas que ouvem a palavra de Deus, eles não têm umidade, não põem a umidade por oração e meditação, é porque a palavra, a semente está aí, são superficiais, são emocionais. Eu gosto disto, eu estou entusiasmado com isto, eu gostei da apresentação, eu gosto do estudo bíblico, mas não vai profundo no seu coração, somente é emoção. E o Senhor está dizendo,
porque aquilo não havia umidade, tudo foi tirado. E a palavra de Deus não será tirada na sua vida. Ele não irá cair no lugar de pedras na sua vida em nome de Jesus. Dá um bom amém aí. Judas capítulo 1, no versículo 12 e 13. Estes são manchas em vossas festas de amor. Judas, só tem um capítulo, nos versos 12 e 13. Estes são manchas nas vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor, não tem entendimento. Eles não meditam na palavra de Deus, eles vêm no meio do povo de Deus, eles são manchas lá. Eles são nuvens sem água. E que as suas frutas secam, murcham, infrutíferas 2 vezes, mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam, mas as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais estão eternamente reservados para quê? Para a negrura das trevas. Se alguém está ouvindo a palavra de Deus, aqui ouve a palavra da salvação, e não vai profundo, não tem convicção, não tem confissão, não há conversão, e não há conduta que demonstra que esta aqui é uma pessoa que a palavra de Deus já mudou a sua vida. Ele ouve, e a palavra choca, não há fruto, o sol queima a palavra, ele vai se morrer naquele momento. Mesmo vindo aos estudos, porque não está produzindo salvação, não há transformação, mudança de vida. Ele morre sem a esperança Isso não vai acontecer contigo. E isso não vai acontecer comigo. Marcos, capítulo 4, 7. Marcos 4, 7. No versículo 7 diz assim: o outro tipo de solo. E a outra caiu sobre espinhos, e crescendo os espinhos, e sufocaram, e não deu fruto. Os espinhos cresceram, estavam no coração. Qualquer coisa entrou lá, os espinhos vão picar, vão sufocar. Lembra-se, a semente é boa, a semente é pura, a doutrina é sã, mas por causa do tipo de solo, aquela semente onde cai, é por isso que diz aqui, e a outra, e não deu, sufocou e não deu fruto. Você vai dar fruto. Aí, Isaías 5, 5 e 6. Isaías 5, 5 e 6. Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. E tornarei em deserto, não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Quando a vinha não produz, quando o vinte não traz fruto, o Senhor diz, é o que vai fazer aqui, no coração e no solo que tem espinhos. Isso não será o seu coração? Eu disse, isto não será o nosso coração? Hebreus 6. Hebreus 6, 7 e 8. Hebreus 6, 7 e 8. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada,
recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O coração, a alma que traz abrolhos e espinhos é reprovada. E perto está a maldição e o seu fim será queimada. Isso não vai acontecer comigo. Eu disse, isso não vai acontecer comigo. E não acontecerá com nenhum de nós em nome de Jesus. Provérbios 24. Provérbios 24, 30. Ao ouvirmos a palavra de Deus, algo temos que fazer para que as aves não venham tirar. Para que não venham tirar. A palavra aqui lançada. Se você ouve a palavra de Deus, você tem que ter a certeza que o coração não é um terreno duro para que a palavra de Deus possa dar frutos. Temos que ter a certeza que o solo da nossa terra não é tão duro para que o coração não se possa produzir. Você vai produzir fruto. Eu vou produzir fruto. Provérbios 24, no verso 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. O campo de um preguiçoso. Preguiçoso de meditar, preguiçoso de oração, preguiçoso para vigiar, preguiçoso para produzir fruto. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que estava toda cheia de cardos e a superfície coberta de urtiga. E o seu muro de pedra estava derrubado. E o que tenho visto e guardarei no coração, e vendo-o recebi instrução. Você vai receber instrução. E a instrução que você vai receber, você vai aplicar. E a palavra que você aplica vai trazer frutos na sua vida em nome de Jesus. Quais são as instruções que você recebeu aí? Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir, e assim sobreviverá a sua pobreza como um vagabundo e a tua necessidade como um homem armado. Você vai receber instrução e você não terá um terreno duro em nome de Jesus. Marcos, capítulo 4, 8. Marcos 8, 8. Marcos 4, 8. E outra caiu em boa terra. Amém? O seu coração vai ser um bom terreno, um bom solo. O solo do seu coração vai ser um bom. E caiu outra sobre uma boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30. Diga quantos? Quanto que produziu? 30. A outra quanto? 60. E a outra quanto? 100. 30, 60 e 100. É a mesma semente. É o tipo de terreno do solo que faz diferença. É a mesma semente, mesma palavra. E esta palavra veio para todos os corações, mas os corações foram convertidos, foram transformados, foram mudados. A mesma palavra veio para outro coração, foi santificado, foi edificado. A mesma palavra veio para outro coração, foi cheio do Espírito Santo e deu fruto. Como a mesma palavra? Por que foi assim? Porque o solo não era um que desperdiçava tudo que vinha, todas as vendas do mundo não estavam a endurecer o coração e dizer, não vou ter aquela canção, não vou dar aquela chance. Eu oro que tudo que endurece o seu coração possa ser tirado do seu coração em nome de Jesus. Gálatas capítulo 2, 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão.
Ninguém te trará a escravidão em nome de Jesus. Você vai dar lugar aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. O bom solo, toma isso para ti. E você se cavar, torna isso mais um padrão. Torna isso. E também um coração de pedra vai ser quebrado. Isaías 62, 10. Isaías 62, 10. É o que é para fazer, é o que você deve fazer para o seu coração. Quando tem uma pedra aí, se é um pedregulho aí, se tem alguma coisa ali, deixa fora. Versículo 10, no Isaías 62. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, alimpai das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Junta as pedras, para que a palavra não possa ser improdutiva e não vai ser sufocada ou cortada na sua vida, no seu coração, em nome de Jesus. Isaías 57, versículo 14. E dir-se-á: aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Faça isso para si mesmo. Qualquer barreira, qualquer tropeço que não permite a semente produzir fruto na sua vida, qualquer hábito, qualquer ação, qualquer amigo, um vizinho, qualquer ideia que não te permite que a semente possa ter raízes na sua vida. Tira essas coisas e você vai produzir fruto em nome de Jesus. Jeremias capítulo 4, 3. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: preparai para vós o campo da lavoura, e não semeieis entre espinhos. Porque os espinhos são os cuidados deste mundo. E vão sufocar a palavra. Enquanto a palavra está sendo lançada no seu coração, não semeie entre espinhos. Prepara o seu campo. Você vai produzir fruto. Eu vou dar frutos. Muito fruto. Um fruto multiplicado. O fruto abundante em nome de Jesus. Oséias 10, no versículo 12. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha a chuva e venha e chova justiça sobre vós. Amém. Isso vai acontecer. E agora, o seu solo, o seu coração vai ser um bom solo. Vamos produzir frutos. Meu coração vai ser um bom terreno. Vou dar fruto. Ezequiel 17. No versículo 5. Ezequiel 17, 5. Tomou da semente da terra e a lançou num solo frutífero. Tomando-a, colocou-a junto às muitas águas, plantando-a como salgueiro. Veja o versículo 8. Num bom campo, junto às muitas águas. A palavra hoje está sendo lançada num bom campo. A palavra que ouve já hoje está sendo lançada num bom campo. Junto às muitas águas. Estava ela plantada para produzir ramos e para dar fruto, a fim de que fosse videira excelente. Você está produzindo frutos. Eu disse, você está produzindo frutos. 30.
60 e 100. As suas raízes irão profundas cada vez mais no seu terreno. E os ramos também irão crescer no céu. Isaías 37. Isaías 37, 31. Isaías 37, no versículo 31. Porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. O resto tornará a lançar. O que escapou da casa de Jacó, de Judá, o restou, tornou a lançar raiz de baixo e dará fruto. As pessoas estão aqui esta noite, estão ouvindo a palavra de Deus sem exceção. Minha irmã, meu irmão, meu filho, minha filha, você terá a raiz para baixo e dará fruto para cima. E dar fruto para cima. Você vai produzir. Cada um de nós vai produzir. E o resultado de ouvir a palavra vai ser visto, vai ser reconhecido, vai ser visto em cada vida em nome de Jesus. Mateus 4. Está acontecendo aquilo que está lá no... A palavra já foi falada, a palavra já foi ensinada, a palavra já foi semeada no seu coração, lançada no seu coração. E que essa semente é boa, é semente pura, essa semente é sã. E ele diz aqui que a outra caiu num bom solo. Esse é meu coração. Esse é meu coração. Esse é o coração em nome de Jesus. A outras caiu em bom terreno e deu fruto, que produziu. Você vai crescer, vingou e cresceu. O poder vai crescer na sua vida, a unção vai crescer na sua vida. E o fruto irá produzir muito na sua vida, irá crescer na sua vida. Cresceu e um produziu 30, é Marcos 4, 8. Outro 60 e outro 100. Se você não está produzindo nenhum fruto, você vai produzir a partir de 100 hoje. Se você já produzia 30, você vai ter 60 a partir desta noite. E se você vinha produzindo 60, a partir de hoje 100 vezes será na sua produção. Levanta e diz ao Senhor. Lembra, quando você ouve a palavra, o solo é muito importante, o seu coração é muito importante. Olha para o coração. Será que ele é são? Será que ele é preparado? Será que é no caminho? Será que é nas pedras? E você vai ao Senhor e vai dizer que, Senhor, eu quero cavar. Eu quero... Eu não quero estar naquilo de estar no meio do caminho para os pássaros comerem. Eu quero que o meu coração possa receber a palavra de Deus. E vai ser um bom coração. Se é um episódio de pedregulho, você vai tirar as pedras. E diga assim, não, essa rebelião não vai continuar mais, essa tradição não vai continuar mais no meu coração. E tenha certeza que todas as pedras já foram tiradas. Então você deita fora, para que a semente que você ouviu possa ter lugar para crescer no seu coração e na sua vida. Se há espinhos aí, vai tirar das raízes. E você vai dizer que o meu coração vai produzir. A minha vida vai produzir fruto. Já ouvi a palavra de Deus é sã, a semente é sã. E eu não quero nada para impedir ou tropeçar-me de produzir. Fala ao Senhor, diga ao Senhor, meu coração quer ser um lugar bom, um terreno bom. Todas as coisas, todo tipo de dureza, todo tipo de abrolhos, todas as coisas de Satanás, todas as ideias e sugestões de Satanás, tira tudo isso, para que o seu coração possa produzir fruto. Há de haver salvação, há de haver santificação, há de haver batismo no Espírito Santo, cura, libertação, haverá produtividade na sua vida. 30, 60 e 100 mais. Ora, entrega de